Olá, pessoal! Meu nome é Natália Rocha, sou advogada tributarista e eu estou aqui nesse vídeo para te explicar uma pergunta que eu recebo muito lá pelo canal do Instagram. E aí aproveita, se você não segue, aqui embaixo na descrição do vídeo tá lá o link para o Instagram. A questão é a seguinte: qual o benefício de obter uma certidão negativa de débitos e como eu faço para requerer uma certidão negativa de débitos? Bem, a certidão negativa, ela é um documento público, né? Tanto a negativa quanto a positiva com efeito de negativa, ela é um documento público que informa a inexistência ou a existência de débitos do contribuinte com algum ente público relativo a um tributo específico e por um determinado período de tempo. Mas, na verdade, qual é o objetivo da certidão negativa de débitos, né? Ela declara que você não é devedor da fazenda pública, né? E aí, para o ente público que você solicitou, ela permite que você requeira a admissibilidade, né, em processo licitatório, permite que você compre um imóvel, permite que você consiga um cadastro perante fornecedores ou que consiga empréstimos em instituições financeiras. Então, manter os débitos fiscais, os débitos tributários em dia, permite com que você consiga uma certidão negativa de débitos. Como o próprio nome está dizendo, para conseguir uma certidão negativa, é necessário que você ou a sua empresa esteja em dia com o pagamento dos tributos federais, estaduais, municipais e distritais, a depender da certidão que você pretende conseguir, a depender do ente pelo qual você solicita, ao qual você solicita essa certidão negativa. Ou seja, você não pode ter nenhum débito, nenhuma pendência no pagamento de tributos. Porém, eu tenho uma boa notícia para te dar. Caso você tenha solicitado algum tipo de parcelamento, é possível conseguir, como eu disse no início, uma certidão positiva com efeito de negativa. O que é que isso quer dizer? Você solicita uma certidão de regularidade fiscal. Essa certidão de regularidade fiscal, ela vai ter ressalvas. Significa que aquele parcelamento do tributo em débito está sendo realizado, portanto, você tem direito a uma certidão positiva com efeito de negativa, que vai ter o mesmo efeito da certidão negativa, mas o débito ainda não se extinguiu. Você ainda não pagou o débito completamente, ele simplesmente está parcelado. Mas aí serve para os mesmos objetivos que se fosse praticar os atos com a certidão negativa de débitos, certo? O próprio CTN, que é o nosso Código Tributário Nacional, no artigo 206, diz que existem 3 situações pelas quais, apesar da existência de débitos, o contribuinte pode obter uma certidão de situação regular perante algum órgão público, que é no caso de certidão com crédito não vencido, em curso de uma execução fiscal em que tenha sido apresentada penhora, por exemplo, se você, numa certidão, numa execução fiscal, apresentou um carro como penhora, você tem direito a conseguir, a obter uma certidão negativa, positiva, desculpa, com efeito de negativa, porque você colocou um bem à penhora. Então, como possibilidade, o próprio CTN dispõe que se existir alguma penhora na execução fiscal, você ou sua empresa podem conseguir a certidão de regularidade, com aquela ressalva, como eu disse no início. E a terceira possibilidade é com exigibilidade suspensa. O que é que significa isso? É aquele caso do parcelamento que eu citei. Se você fez um parcelamento, significa que a exigibilidade daquele crédito que você solicitou, o parcelamento, está suspensa. Então, ali você pode sim pedir uma certidão de regularidade. Ainda é possível conseguir uma certidão negativa se você tiver, por exemplo, ajuizado uma ação com o objetivo de discutir o tributo ou o valor do tributo, desde que tenha sido apresentada a garantia, aquela garantia também, como se fosse no caso da execução fiscal, em que você dá garantia à penhora, aqui nesse caso também.
o próprio artigo 10.522 de 2002, que é aquele do registro do CADIM, que é o código, que é o cadastro de devedores, ele disponibiliza outra oportunidade de você conseguir a regularidade fiscal, como o caso do parcelamento, que eu citei antes. Esse parcelamento, várias leis vêm prevendo esse tipo de possibilidade de requerer a certidão positiva com efeitos de negativa. Então, fiquem tranquilos, porque se vocês realmente precisarem e tiver com o crédito com a exigibilidade suspensa, todo o órgão é obrigado a lhe fornecer essa certidão. E aí, por fim, como requerer essa certidão, né? É a grande dúvida, como requerer uma certidão negativa de débitos. Respectivo aos tributos federais, você consegue uma certidão negativa através do próprio site da Receita Federal. Muito simples. Agora, atenção, para que vocês entrem realmente no sítio da Receita Federal, que é aquele .gov, e não em outro site duvidoso, a gente conhece, que infelizmente existem essas peculiaridades assim, né, da quantidade de informações que a gente tem aqui na internet. A gente tem que atentar para o .gov quando se trata de governo federal. E aí, através do site, você solicita a certidão, automaticamente a certidão lhe é entregue, e aí ela funciona, ela vai ter validade pelo prazo de 180 dias em regra. E aí, no que diz respeito aos tributos, tanto estaduais quanto municipais, é possível, através dos respectivos órgãos, conseguir pessoalmente ou através do sítio da internet também. Alguns sites disponibilizam a requisição e o recebimento online, outros não, só presencialmente. Mas aí, atenção, que no caso da solicitação estadual ou municipal, a validade da certidão só vale, né? A certidão só fica válida por 30 dias em regra. Então, normalmente, resolva tudo o que precisa resolver antes de pegar a certidão estadual ou municipal, sabendo que o prazo dela é inferior ao prazo de validade da certidão em âmbito federal. Se esse vídeo foi útil para você, se você aprendeu um pouquinho mais sobre certidão negativa de débitos, comenta aqui embaixo ou coloca o seu like para eu ver que vocês estão gostando do conteúdo aqui do canal. Se não tiverem gostado também, manda aqui o feedback, porque é sempre bom saber da sua opinião. Afinal de contas, esse é uma maneira pela qual eu posso ajudar um pouquinho mais vocês. Então, é isso. Até o próximo vídeo.